Eu sou simples como o meu nome. Eu me chamo João. Moro em um barracão, mas o meu jardim, que vai ser visto aqui, é de mansão. Eu me chamo João Gomes Eusébio Neto. Eu venho de família de fundadores de Carlos Chagas. O meu avô foi um dos fundadores de Carlos Chagas. Uma das ruas principais aqui é o nome do meu avô. Meu pai já foi prefeito em Carlos Chagas e eu era professor aqui. Eu fui professor em Carlos Chagas. Fiquei 30 anos lecionando em 3 escolas, né? Eu lecionei no Presidente Pena, lecionei aqui em Carlos Chagas, muitos anos. Uma tarefa árdua, né? Mexer com os anjinhos, né? É uma tarefa bem árdua, mas é muito agradável ao mesmo tempo, né? Tem muita saudade da época de professor, porque com a juventude que a gente lida, é só alegria, né? Os jovens já estão alegres, de manhã já estão alegres, já acordam alegres, né? Então é assim, muito gratificante eu ter sido professor. Dentre as profissões, eu acho que a profissão de professor é a mais relevante. Médico salva a vida, mas professor ensina para a vida inteira. E eu fui professor por 30 anos e depois me aposentei. E hoje eu vivo só em casa, eu tenho um sítio também, né? E eu sempre vou nesse sítio, lá eu trago muita coisa de lá para aqui, para Carlos Chagas. Eu não vendo nada de lá, tudo que eu produzo lá é para dar para os outros, jabuticabas, qualquer tipo de frutas, bananas, etc, né? Teve até um ex-prefeito, né? Que ele falou comigo assim, o que você faz com esse tanto de banana que você produz aqui? Aí eu falei com ele assim, ó, essas bananas eu levo para dar para minha secretária, para os irmãos da Ivanete, para quem chegar lá eu presenteio com as frutas que eu trago aqui. Não, não faz isso não, leva lá para você vender, que eu fiz umas bancas na frente da prefeitura, mas eu não tenho necessidade de vender bananas, eu tenho o prazer de trazer para dar para os outros, não para vender. Então, tudo que eu produzo lá é para dar para as pessoas, né? E eu tenho muito prazer de viver, né? Eu acordo mexendo com minhas plantas, com minhas árvores frutíferas, né? Então, é um prazer. O rio passa no fundo do meu quintal aqui, eu tenho um barquinho que eu ando passeando, passeio de volta e meia com a minha esposa, a gente sobe o rio, desce o rio, e para nós é um descanso mental, é um prazer morar aqui. Eu gosto muito de Carlos Chagas. Não pelo meu avô ter sido um dos fundadores, mas assim, porque o lugar é muito agradável. Você encontra com muita gente amiga, com ex-alunos, com ex-colegas de escola, entendeu? Então é um prazer. Eu vivo em êxtase, né? Que eu gosto demais de viver. Meu apelido é vovô, né? É porque eu herdei o mesmo nome do meu avô, João Gomes Eusébio Neto, o meu. O do meu avô, João Gomes Eusébio. Então, eu herdei o apelido, né? As secretárias, as babás me chamavam, ó, o netinho do vovô, ó, o vovozinho, aí ficou vovô. Por isso que o meu apelido é vovô, porque eu herdei o mesmo nome do meu avô. O meu avô veio de Portugal, né? E aqui ele instalou aqui em Carlos Chagas, nesse lugar aqui. Tinha muitos índios, né? Ele instalou aqui, depois ele foi proprietário de frigorífico, ele foi proprietário de terras e ele que ajudou a cortar no machado as árvores para poder fazer os dormentes. Os dormentes são as madeiras que ficam debaixo da linha do trem de ferro, aqueles madeiras, né, chama dormentes. A senhora Regina Ribeiro Molina falou o seguinte, as cidades por onde o trem passava transformaram-se em cidades mortas, dando uma vaga sensação de que tudo se esvaiu. Então aqui, quando tinha o trem de ferro, Carlos Chagas era mais movimentada, tinha muito movimento na cidade. A cidade tinha fonte luminosa, a cidade tinha um cinema, tinha banca de revista, tinha time de futebol, tinha blocos de carnaval, tinha 2 boates, 2 clubes, não é? Tinha o Congo, né?
que era o clube das classes menos favorecidas, e o clube Carlos Chagas, né, que era das classes mais favorecidas. Nós tivemos a Miss Minas Gerais, né, a filha de Nelson Saraiva, Edma Saraiva, saiu na revista Cruzeiro e Manchete, as revistas mais famosas da época, saíram ela chegando em Carlos Chagas, tinha aqui em Carlos Chagas um aeroporto, tinha 2 até 3 aviões da cidade na pista. Então, que você podia deslocar para qualquer lugar do Brasil através do aeroporto daqui. Eu não sou saudosista, mas Carlos Chagas, a gente sente falta desse transporte, né? Que não tem mais, né? E nem trem de ferro, nem aeroporto, então as coisas foram acabando. O trem de ferro, né, a Bahia Minas, né, parava o trem aqui na cidade aqui e eu achava muito pitoresco, porque tinha muita gente com bandeja, vendendo café, vendendo biscoito, vendendo bolo, vendendo guloseimas, né, para o pessoal da estrada de ferro, e era aquele movimento danado, né. Eu já fui daqui para o Presidente Pena, né. Eu até brinquei com a repórter, né? Falei com ela que eu já fui diversas vezes do trem de ferro, eu era menino, né? Mas lembro que a gente tomava mate-cola e tinha restaurante no trem, etc. Era um conforto a mais, né? Era muito bom. A construção dessa casa que eles falam lá, né, que é o castelo, né, que eu fiz uma casa assim, idealizada em meu sonho, que eu sempre acho o castelo um lugar assim, maravilhoso, um lugar bonito demais. Aí eu fiz um desenho e mostrei para o engenheiro e ele falou, nossa, mas ficou bonito, muito bem, etc. Aí eu falei, olha, você não precisa fazer projeto nenhum para casa, vai saber só o orçamento para ver se o dinheiro que eu tenho se dá para poder fazer essa casa. Aí ele olhou lá, fez os cálculos, dava para fazer, aí eu fiz a casa, eu fiz o desenho, eu fiz a casa e todo mundo gostou da casa. O castelo de João Vovô, eu falei, olha, castelo seria um castelo se eu fosse endinheirado, se eu fosse bem endinheirado. Mas como eu não sou, eu fiz uma casa, eles falam castelo, e eu falo que é o rancho da pescaria, porque eu vou lá para pescar e etc. Então, se eu fosse endinheirado, se eu fosse rico, ia ser um castelo, mas bem falado mesmo, ia ser uma maravilha. Mas como eu não posso, eu fiz aquele lá. Mas ficou muito bonito, um lugar muito agradável, tem muitas frutas, frutas diversificadas, nós temos diversos tipos de fruta. Até a fruta da rainha nós temos, que é o mangostim, uma fruta chique, né? Nós temos pupunha, temos açaí, temos fruta comum, temos todas. Né? Mas assim, essas mais diferentes, frutas diferentes, cupuaçu, açaí, mangostim, né? Nós temos frutas demais. E tudo que eu produzo lá, eu trago e dou para as pessoas. De pequeno, a minha mãe, que morava aqui do lado, ela tinha um jardim. O jardim dela era famoso. O pessoal vinha pedir rosas e tudo para casamento, flores, antúrios, etc. E ela sempre dava, né? E eu sempre vi ela mexendo e eu sempre achei uma maravilha a natureza, né? Inclusive eu já vi flores abrindo, né? Minha irmã também já viu flor abrindo. Eu também já tive o prazer de ver 2 vezes já. Uma flor abrindo muito bonito, muito bonito. É uma experiência única, entende? E eu sempre passei, eu tive o primeiro orquidário em Carlos Chagas, né? Essa casa aqui era um orquidário também. Depois eu desmanchei, falei, eu vou morar aqui dentro. Aí coloquei as orquídeas nas árvores, no lugar delas, né? Porque elas são epífitas, e coloquei as orquídeas no negócio, e completei o orquidário e eu estou morando dentro do orquidário.
Então esse aqui que é o nosso jardim, né? Nós temos plantas exóticas, plantas bonitas, plantas diferentes. Essa árvore aqui veio do Rio de Janeiro, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Essa árvore aqui, ela chama Rosa da Montanha. A planta é do Chile, veio do Jardim Botânico, mas a planta é do Chile. Aí você filma essa pequenininha aqui, ó. Ela fica aberta até o sol. Na hora que o sol aparece, ela some. Ela não gosta muito do sol, não. O primeiro pé de uva sem semente que veio para Carlos Chagas foi nós que ganhamos. Ô João, e onde que você encontra tantas espécies diferentes? Olha, quase todo lugar que eu vou, que eu vejo uma planta diferente, eu trago. E tem gente que traz para mim planta diferente. Nós temos outra planta que só tem ela em Carlos Chagas. Só tem ela. Ninguém tem uma planta dessa aqui. Eu gosto muito de ter coisa que ninguém tem, sabe? Aqui, ela chama magnólia. Magnólia. Nunca floresceu, né? Mas assim, é uma planta chique demais. E eu também mexo aprendi com um artista lá de Ataleia, o Nasser Gazel, né? Eu aprendi com ele a arte da cerâmica e eu tenho feito uns trabalhos, o Nasser até gostou, nossa, sua linha de trabalho é muito boa, né? Eu faço vasilhas, faço casinha, faço um tanto de coisa, né? Vasilhames de cerâmica, e ele gostou demais da minha linha de trabalho. Ele falou que vai fazer uma exposição em Carlos Chagas com os artistas, as pessoas que mexem com arte da cerâmica, né, do barro aqui em Carlos Chagas, e para eu levar minhas peças. Eu gostaria de levar para mostrar para a cidade, né, o meu feito, né, o que eu fiz. Bom, eu acho assim, eu sou um pouco diferente dos outros, porque eu não penso nada só para mim, eu penso para mim e para os outros. A minha felicidade eu procuro transmitir para as pessoas, não é? O tempo de vida da gente é muito curto, entendeu? E ainda tem gente que procura confusão, brigar com os outros, etc. Ser mesquinho, eu não sou de maneira alguma. Eu sou de peito aberto, camisa aberta, então eu sou assim, de braço aberto, então eu sou mais pendente para o lado da alegria, da satisfação e do prazer, do que do nervosismo, da grosseria, que eu não sou grosseiro com seu ninguém. Nem com criança, nem com média, adulto e nem com gente de idade. Não sou grosseiro com ninguém. Eu procuro transmitir o meu prazer, a minha alegria de viver, através das minhas boas ações. Essa é a sua filosofia de vida? É a minha filosofia de vida. Eu tento compartilhar o meu prazer, a minha alegria com as outras pessoas, né? Trazer prazer e satisfação para as pessoas.